'Cause they say home is where your heart is setting. Stone is where you go when you're alone. Is where you go to rest your brain. Alô! Esse é meu 14º diário de intercâmbio e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha rotina. Minha rotina é basicamente de segunda a sexta, escola, e nos fins de semana eu fico meio livre, mas eu vou explicar parte por parte. De segunda a sexta eu tenho em média de 3 a 4 aulas por dia. Então eu entro na escola às 8h30. Eu tenho amigos que entram mais tarde porque eles não têm a primeira aula, mas eu tenho sempre a primeira aula. Na segunda-feira eu tenho 2 aulas, aí eu tenho uma aula livre, porque é meio que uma aula vaga. E aí tem o horário do lanche, do almoço, que é um lanche pra mim, né? Porque comer pão pra mim é lanche. E depois eu tenho a quarta aula. E eu sou liberada às 2h30. Às segundas eu tenho escoteiro. O escoteiro no Brasil, eu fazia dia de sábado, mas aqui para as pessoas mais velhas, assim, mais velhas porque tipo, eu tenho 17 anos, então pro pessoal que não é mais escoteiro, que é considerado guia ou sênior, o dia é diferente. Então a gente faz uma atividade só com meninas, porque aqui o escoteiro também, o escotismo é separado. E eu volto mais ou menos 10 horas da noite pra casa, e nisso eu me arrumo já pra ir dormir, porque eu acordo meio cedo no dia seguinte. Na terça, eu não tenho nada de especial assim, eu vou pra escola, tenho a primeira aula, eu não tenho as duas, a segunda e a terceira, então eu fico mais ou menos 3 horas livre, então às vezes eu volto pra casa, às vezes eu fico na escola mesmo fazendo alguma lição de casa ou estudando pra prova. Depois eu tenho mais 2 aulas, então eu saio 4 horas da tarde da escola. Na quarta, eu tenho aula de educação física na primeira aula. Ainda bem que agora, como tá chegando o inverno, eles estão fazendo educação física inside. Antes a gente fazia num campo de futebol aberto e às vezes tava chovendo. Era tão divertido. Eu tenho as 2 primeiras aulas, aí eu tenho um horário livre de novo e uma aula. E eu tenho a quarta aula. Saio 2h30 e eu tenho treino de vôlei, que é mais ou menos umas 7 horas eu tenho treino de vôlei. Vou e volto 8 horas, 9. E é mais ou menos a mesma coisa, assim. Aí quinta-feira eu tenho acho que eu tenho as 2 primeiras aulas de novo, um horário livre e a última, eu não tenho certeza, não lembro. E na sexta eu tenho 4 aulas, eu saio 4 horas da tarde. E sexta-feira eu tenho treino de vôlei também. Dia de sábado, normalmente, eu faço. Eu tenho jogo de vôlei, porque a gente meio que a gente compete, o time que eu faço parte aqui. E é o dia que eu vou pra. Às vezes eu vou passear com a minha house family, ou então eu vou pra casa de alguma amiga minha. Tipo, esse fim de semana mesmo eu vou pra casa de uma amiga minha em Eindhoven. Eu não sei pronunciar o nome da cidade. Nome de cidade pra mim aqui é um problema. E domingo eu sempre tomo café da manhã com a minha família, a minha house family. E depende também, às vezes a gente janta com alguém da família. Normalmente toda quarta-feira alguém da família janta aqui, ou meu irmão, meus host brothers, alguma coisa assim. Então, a minha semana é mais ou menos essa. Fim de semana eu tenho tempo pra fazer o que eu quiser praticamente. E é isso. O que eu percebi, assim, as minhas amigas daqui, as brasileiras, elas têm mais ou menos o mesmo esquema que eu. Umas entram mais tarde na escola, outras fazem outro esporte, porque eu faço vôlei, mas eu tenho amigo que faz rock, eu tenho amigo que faz dança, então cada um faz uma coisa diferente. Mas eu percebi que, assim, eu não tenho muito esse problema. Hoje, na verdade, eu vou falar sobre 2 temas. Sobre rotina e sobre homesickness. Eu vi que muitas amigas minhas, elas se sentem homesick dia de domingo. Porque domingo é o dia que a gente fica com a família e aquela coisa toda, assim. Claro que eu sinto falta dos meus pais e é bem complicado, assim, porque, tipo, quando você namora com seus pais, mas você não é mais mimada, que nem você era antes. Eu tenho sorte porque minha host family é muito, assim, calorosa, eles se preocupam bastante comigo, mas não é minha mãe, não é meu pai, né? Tipo, não é a mesma coisa. Na verdade, eu sinto assim,
Os dias que eu sinto mais falta, assim, é dia de semana mesmo, de noite. Porque minha mãe trabalha e volta tarde de casa. Trabalha assim, de noite e ela volta tarde. Eu sempre esperava ela. E dia de semana também era quando eu jantava com meu pai. Então, é os dias que eu sinto mais falta. Porque meus pais são separados, só pra constar. Então, são os dias que eu sinto, assim, mais falta mesmo. E pra fazer esse vídeo, eu conversei com a minha amiga, Fernanda, que mora em Deventer, que eu fui pra casa dela há 2 semanas atrás. E a gente tava falando, assim, sobre o que é homesickness, pra explicar mais ou menos como isso funciona. Homesickness é aquela saudade de casa, né? Tipo, você... Homesick. Acho que a maioria das pessoas que veem no vídeo sabe falar inglês, mas home é casa e sick é doente. Então, tipo, seria doente de casa, sei lá, não sei explicar. Mas isso varia de cada intercambista. Por exemplo, no primeiro mês eu fiquei muito homesick, porque eu gosto muito de falar. E quando eu ficava sem falar, eu não sabia, não entendia holandês, eu ficava sem falar, eu ficava me sentindo triste, ficava me sentindo mal. E eu não tinha ido pra escola ainda, aí eu não tinha feito amigo nenhum. E depois que eu fui pra escola também, eu tinha conhecido gente, mas não era amigo mesmo. Ainda não é, mas tá transformando, isso é coisa que é com o tempo. Como eu disse, isso varia de estudante para estudante. Eu tenho amigas que ficam super homesick. E já graças a Deus, eu não fico tanto. Porque assim, eu tento sempre focar e me distrair pra não ficar desse jeito. Porque é uma coisa assim que faz parte do intercâmbio, mas não é pra fazer, sabe? Porque faz mal pra gente. A gente fica triste, chora, fica comendo. Aí entra também uma outra coisa, porque eu sou muito ansiosa, então eu fico triste, eu começo a comer. Tanto que eu engordei aqui já. E todo mundo fala, intercambista sempre engorda, mas eu não quero aceitar isso pra mim. Não quero engordar. Então agora eu tô comendo fruta. A dieta da fruta, tô com fome, come fruta. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas é a verdade. Então eu vou contar a verdade pra você que vai ser intercambista, pra você que quer saber da minha experiência. Aí, assim, que eu falo, pra mim, eu acho que essa é a parte mais difícil do intercâmbio. Porque você tem o choque cultural, tem tudo isso. E tudo isso, assim, tipo, junta e vira isso. Porque você sente falta da comida, você sente falta do jeito que as pessoas abraçam. Uma coisa também que fez muito mal pra mim foi, tipo, isso. Ai, brasileiro é muito caloroso, isso. E aqui nem tanto. Agora, já que eu tô começando a ficar mais amiga do pessoal, eles estão começando a me abraçar. Sabe, é uma coisa que acontece com o tempo, mas não é que nem no Brasil e não vai ser. Não esperem isso, eu acho muito difícil ser que nem é no Brasil. Mas o que eu falei, eu tava conversando com a Fê e a gente tava pensando em dicas pra dar. Quando você tiver homesickness, sai de casa. Se estiver chovendo, Holanda, né? Se estiver chovendo, pega um livro, assiste série. Nada de ver filme triste e ficar na bad, sabe? Às vezes eu faço isso. Não, brincadeira, eu não tenho ficado muito homesickness. Então eu não tenho feito isso, mas se distrai, lê livros, sai. Esquece. E outra, a Fê falou assim, que se tiver que chorar, chora. Tipo, chora quase se tiver. Eu já não sou muito de chorar. Tipo, eu era muito chorona antes, mas eu não sei porque aqui eu não choro muito. Se tiver que chorar, você chora. Se você. Às vezes, conta pra sua host family, tenta participar da vida da sua host family. Tipo, eles chamam pra tomar chá, vai tomar chá. Come, conversa, sabe? Porque eu tenho certeza, assim, que se sua host family for legal, se você tiver sorte como eu tive, eles vão te ajudar, assim, a você sair dessa. Se você... Come um chocolate também, sabe? Toma sorvete, tá calor, toma sorvete. Eu só não digo se joga no chocolate, porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu fico com muita peso na consciência depois que como chocolate. Ai, meu Deus, eu comi muito chocolate. Ai, meu Deus, eu vou ficar gorda. Tipo, idiotice, coisa de menininha. Nem todas as meninas são assim, mas eu sou meio assim, né? Mas, tipo, tenta... Eu digo pra você não se jogar na comida, porque isso não vai fazer bem pra você. Se você fez amizade já, fala com eles. Mas, assim, uma coisa que eu e a Fê, a gente achou... As duas a gente concordou nisso. Não, se você tá homesick, pode falar até com seus amigos do Brasil e tal, mas, tipo, tenta não fazer isso, porque quanto mais você fala com seus amigos no Brasil, mais você sente saudade. Então, tipo, eu acho que isso até piora, sabe? No momento você fica melhor, mas depois piora.
Tipo, eu sempre falo com meus amigos do Brasil, mas tem gente que quando fala bastante, isso faz mal, entendeu? Se você não fez amizade ainda e não tem como você ligar pra algum amigo aqui da Holanda e falar, tipo, não, volta, ou então semana de prova, uma coisa assim, que eu disse, fala com a família, tenta conversar com eles. Ou então a Fê falou, vai na rua e arranja amigo, começa a falar com gente na rua. Brincadeira, não faz isso. Não, mas se quiser fazer isso, você faz. Tipo, é porque eu não tenho coragem, mas eu tenho amigo que faz. E outra, essa é, acho que é uma das maiores dicas que eu posso dar. Quando você estiver aqui e tal, tenta fazer amizade com gente que tá passando pela mesma situação que você. Por exemplo, eu conheço as meninas brasileiras aqui há menos de 3 meses. Só que parece que eu conheço elas há muito tempo, muito tempo. Porque a gente tem uma vivência em comum. A gente tá passando pela mesma situação e a gente se identifica demais, demais, demais. Então isso faz com que, por exemplo, eu tô triste, eu vou lá, eu chamo alguma das meninas e eu falo com elas e, tipo, eu consigo ficar melhor. Porque elas entendem o que eu tô sentindo. E se elas passaram por isso e elas conseguiram ficar melhor, elas vão me falar como ficar melhor. Então, essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês. Fica amiga de gente que tá passando pela mesma situação que você. Fica amigo de intercambista, que isso vai, eu acho que isso te ajuda muito. Mas, e eu acho que eu disse que era a maior dica, mas eu vou dar outra dica ainda. Tenta mesmo ficar amigo do pessoal daqui, porque depois que você começa a ficar amigo deles, meu, é muito legal, sabe? Tenta aprender a língua, que eu acho que isso é o que me deixa mais homesick, é não entender o holandês. Sobre as brasileiras, a gente criou um grupo no WhatsApp e a gente fala o tempo todo. Dica de holandês até a gente fala. A gente fala de tudo, dá risada de tudo. Sempre que a gente se junta é a maior festa. E aí eu acho que é isso, assim. Você vai ter um tempo que você vai começar a cair na rotina, que é o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô meio que me situando que agora essa é a minha rotina, ir pra escola, isso, aquilo. Você vai começar a se acostumar. E tem gente que começa a ficar homesick no meio do intercâmbio. E tem gente que começa que fica bem no comecinho. Eu fiquei no comecinho. Mas depois, logo depois eu fiquei melhor. Então, acho que assim, as dicas são: faça amizade na cidade que você tá. Conversa, seja cara de pau, chega conversando, fala que você é do Brasil, pergunta dos costumes daqui, sabe? Seja você mesmo, não força nada, pra você ser amigo de gente que você gosta mesmo. Segunda, faça amizade com o intercambista. Isso ajuda muito porque eles entendem o que você está passando. Terceiro, sai do celular. Não fica mergulhado no Brasil. Esquece, tipo, não digo esquece o Brasil, porque a sua vida tá lá, né? Minha família tá lá, meus melhores amigos estão lá. Então, tipo, não tem como esquecer, mas tenta desfocar, porque quanto mais você vive sua vida no Brasil, menos você vive aqui. Menos você vive seu intercâmbio. Então, se você não vive seu intercâmbio, não vale nada, né? Eu acho que a outra dica também que eu digo, não desconta na comida, porque pelo menos pra mim isso me deixa muito pior depois. No momento fica melhor, mas depois piora. Eu acho que e se eu esqueci de alguma coisa, eu falei já durante o vídeo. Eu vou terminar o vídeo aqui agora porque já tá ficando bem longo, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer pergunta, qualquer coisa, é só comentar aqui. Se vocês gostarem também, comentem, porque é muito importante a opinião de vocês pra mim. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. É isso. Doei!